Está no ar mais um Capital Humano, com mais de 250 milhões de falantes, em 8 países diferentes, que ocupam mais de 7% do território do planeta e 4,7% da população do mundo. A língua portuguesa tem todas as condições para ser um ator principal na economia do planeta. Geração lusofonia, porque é que o português é a nova linguagem do poder e do comércio. Este é o mote da edição deste mês de uma das mais prestigiadas revistas do mundo, a Monóculo. Luís Reto foi um dos primeiros portugueses a apostar na ligação de Portugal ao Brasil, através das universidades. O reitor do ISCTE publicou recentemente um livro visionário, chama-se O Potencial Económico da Língua Portuguesa. Luís Reto está hoje no Capital Humano. Sr. Reitor, eu ia-lhe começar a perguntar como é que nós, com este potencial tão grande em termos de número de falantes, de PIB mundial e até da área, o que é que falta para que, de facto, a língua portuguesa se afirme como um grande ator na economia mundial? Bem, nós já estamos a ter algum resultado disto. Quando a gente olha para as nossas, por exemplo, nos resultados desse livro, o investimento direto estrangeiro e principalmente o investimento direto estrangeiro e o comércio, já temos grande parte da nossa economia já está em países lusófonos. Por exemplo, quando olhamos para o investimento direto estrangeiro, Portugal-Brasil, Brasil-Portugal ou Angola-Portugal, vemos que já temos aqui uma proporção muito maior nestas variáveis por sermos países da mesma comunidade linguística do que com outros países com PIB idêntico. Ou seja, em termos de relações comerciais, são os parceiros privilegiados neste momento. Já começa a ser, ou seja, estamos muito abaixo do que deveria ser quando se analisam outras comunidades linguísticas. Mas, de qualquer maneira, já temos aqui alguma realidade económica derivada precisamente desta proximidade linguística. Agora, estamos muito longe das potencialidades que devíamos ter dentro desta comunidade. E porquê que acha, o que é que falta fazer, não é? Tendo em conta este potencial tão grande e até agora com o Brasil, o Brasil a ser um dos grandes, está no grupo dos BRIC, não é? De ser um dos países do mundo com maior crescimento e que em termos de futuro vai crescer cada vez mais em termos de proporção da economia mundial. O que é que nos falta para, de facto, esta comunidade lusófona se afirme no mundo perante os outros grupos económicos? Eu acho que temos aqui dois fatores. Um primeiro é que esta comunidade lusófona é recente em termos de dimensão e de poder económico. Portanto, se ainda há pouco tempo olhássemos para o Brasil, tínhamos um Brasil muito endividado, tínhamos um Brasil com muita inflação, tínhamos Angola em plena guerra civil e, portanto, completamente destruída, tínhamos Moçambique como um dos países mais pobres do mundo. Sim, há bem pouco tempo, há 10 anos, eram um dos países mais pobres. O que é que isto mudou? Mudou porque houve uma explosão demográfica nesses países, houve um crescimento económico muito grande, tanto no Brasil como Angola como Moçambique. Moçambique é de facto o novo país de estrela em África. Moçambique tem mais que Angola, não é? Toda a gente agora olha mais para Moçambique. Para Angola, mas Moçambique de facto, quer com o carvão, quer com o gás natural, quer com outras riquezas, o turismo completamente selvagem e inexplorado, com praias lindíssimas, etc., tem um potencial enorme, está a crescer a 8% ao ano. Portanto, temos aqui um caráter recente do peso demográfico, por um lado, e do peso económico desses países. Isso explica, em parte, este atraso, digamos assim. Não desculpa que não estivéssemos atentos a isto e que não tivéssemos tido, quer em Portugal, quer na CPLP, uma política de língua e da formação da língua como instrumento de soft power global em relação a esta comunidade. Um dos dados surpreendentes deste livro, por exemplo, e é a primeira questão logo, é a falta de notoriedade da importância da língua portuguesa no mundo. Mesmo nos estudantes, nós fizemos um inquérito aos estudantes do Instituto Camões que no estrangeiro estudavam português. Que há em mais de 80 países, não é? Penso eu, há representações do Instituto Camões. Foram 2000 e tal respondentes e a maior parte deles, uma larga maioria deles, quando a gente perguntava quantas pessoas falam português no mundo, subestimava largamente, porque nem isto não tinham consciência da dimensão da estudantes comunidade. Do português. Que neste momento já será a quarta... Depende de como é que se contam as línguas. Se contar a língua como falantes maternos, nós somos a quarta língua mundial. Mais falada. Mais falada. Se contar como a globalidade, portanto, falantes maternos e outros falantes, devemos estar entre a sexta e a sétima, conforme as classificações. Mas para o futuro, as previsões e também com a evolução demográfica é que, de facto, nós subamos mais no ranking das línguas. Sim, mas de qualquer maneira vamos ficar aí por volta da quarta, quinta língua mundial. Mas o que eu neste momento queria frisar é o seguinte: a primeira parte para vender algum produto é ele ser conhecido, que é a questão da notoriedade. Ora, nós ainda nem sequer estamos na notoriedade do português em termos mundiais.
Porque quando os próprios estudantes estrangeiros que estudam português estimam muito por baixo o número de falantes, quer dizer que o facto desta comunidade ser economicamente forte e numerosa não é conhecido pelos restantes países sequer e pela restante opinião pública. Portanto, é preciso uma estratégia de língua que comece pela primeira parte mais elementar de qualquer estratégia, que é dar a conhecer este facto que o português tem este posicionamento em termos globais. E nós este ano estamos num ano muito importante, porque é o ano de Portugal no Brasil e Brasil no Portugal. Pela primeira vez, portanto, acontece na mesma altura, não é? No mesmo ano. De qualquer forma, esta edição da Monóculo, que eu acho que é muito relevante, porque é uma das revistas do mundo que é considerada uma revista que mostra de alguma forma as tendências em termos mundiais, e ela elege o português como a nova língua do poder e da economia. Acha que isto já é um sinal de que o mundo está a acordar para... É, finalmente, mesmo sem nós fazermos grande esforço, diria, o mundo já descobriu que, de facto, o português é importante. Eles aqui falam muito do Brasil, claro. Claro. É o grande ator, é o autor principal, aliás, porque são mais de 200 são milhões, 200 milhões neste momento. 200 milhões. Falam muito de Brasil, mas falam também em Angola, Moçambique, e falam também em Portugal. Focam muito os Açores, que eu acho uma coisa curiosa, não é? Em termos turísticos, dizem que os Açores é um paraíso que ainda está por descobrir. Mas, de qualquer forma, portanto, acha que o facto de uma revista desta dimensão, que pertence ao Financial Times, dar esta atenção à língua portuguesa é um sinal importante? É muito importante, e outro facto que vai acontecer recentemente, foi anunciado esta semana, o New York Times fará também uma edição em português já este ano, acho que é já este ano que irá para o ar. Portanto, quer dizer que o mundo finalmente está a descobrir que a comunidade lusófona, digamos assim, é importante em termos económicos e em termos globais. Sim, é um sinal, um dos grandes jornais do mundo apostar numa edição, quer dizer que consideram que há potencial de leitores. Não é? E que há, basicamente, necessidade de ter informação sobre esses países. Uma língua só, nós temos aqui um outro problema no português. Uma língua só é uma língua de poder, se for uma língua de comércio, como aí diz o Monóculo, mas falta uma outra coisa muito importante, é se for uma língua de conhecimento. E aí as universidades têm um papel essencial. Essencial, e os governos têm um papel essencial, que é preciso, hoje na universidade, a publicação internacional é um medidor de influência. De influência e de rankings, etc. E é possível fazer e deve-se fazer um grande esforço para que haja publicação em português nas várias modalidades. Bases de dados científicas, dicionários técnicos, que é preciso uniformizar linguagens, conteúdos científicos para a net, etc, etc. Portanto, é preciso, na política de língua, também ter uma atenção particular à língua como fator de conhecimento, e, portanto, a língua onde se lê e se publica. E aí eu tenho uma sugestão no livro que é muito ambiciosa, mas eu acho que poderá ser, se os países ibero-americanos, já vou mais longe que o português, fizerem uma estratégia concertada para a língua como fator de conhecimento, que é a publicação indiferenciada em português e espanhol, juntando as duas línguas. Porquê? Juntando as duas línguas? Sim. Nas bases de dados científicas, nas revistas, e publicando indiferentemente em português ou em espanhol. Porquê? Porque se somar o espanhol e o português, estas duas comunidades linguísticas ultrapassam o inglês. São a primeira, então? São a segunda depois do mandarim. A segunda. Mas são a primeira em termos globais, porque o mandarim é uma língua localizada, portanto, num espaço geográfico e numa nação, portanto, num povo. O que é que eu quero dizer? Portanto, acha que deve haver uma estratégia ibérica, no sentido de Portugal e Espanha juntarem esforços? Para fazer grandes bases de dados comuns, de conhecimento, rankings nas universidades ibero-americanos. Porquê? Porque as duas comunidades linguísticas têm um grau muito grande de intercompreensão. Mais os portugueses em relação aos espanhóis, que os espanhóis em relação a Portugal. Mas se for ao lido, digamos assim, quando a gente tem mais calma, é muito mais perceptível. Ou seja, nós temos aqui uma vantagem de ter não só uma comunidade nossa muito grande, como uma próxima. Uma próxima muito grande, com um grande grau de intercompreensibilidade. Mas é reconhecido que Espanha tem uma afirmação e tem uma estratégia muito mais eficiente do que nós, não é? O espaço latino-americano é muito mais eficiente em termos de comércio e de afirmação da língua. Certo, mas também é porque deixa-me voltar atrás, é porque este espaço económico estava muito mais afirmado que o lusófono. Okay. Coisa que neste momento
começa a não ser bem verdade. Até a lusofonia é capaz de ultrapassar, não é? Na América Latina, seguramente, com a grande influência que o Brasil tem em toda a América Latina. Hoje, por exemplo, o português é ensinado como primeira língua na Argentina e o espanhol é ensinado como primeira língua no Brasil, nos acordos que o Lula fez ainda no governo Lula. Portanto, rapidamente eu diria que toda a América Latina estará a falar português. Portanto, o grau de intercompreensibilidade vai aumentar muito mais do que hoje. Uhum. Por outro lado, a potência mais forte economicamente, que era a Espanha, não é? Infelizmente também está em declínio, e portanto o crescimento está ali. E está numa outra vantagem em relação ao português, que vai para além da Ibero-América, que é o português será a terceira língua da África. E a África vai ser o continente, se calhar, a seguir à China, vai ser o continente do futuro, não é? Acaba por ser o continente do futuro. O que é que nós temos em relação à África? Temos uma perda acelerada do francês, temos uma crescente afirmação do árabe. Do árabe em África? Sim, porque todo o norte da África fala árabe, não é? E com estas questões todas dos fundamentalismos. E depois temos o português e o inglês. Mesmo em relação ao espanhol, nós temos uma vantagem competitiva muito grande, é porque estamos muito mais dispersos em termos mundiais. Isso é bom, porque estamos em todos os continentes. Estamos em todos, incluindo Timor. E o castelhano não está. Não, o castelhano não existe em África. Não existe em África. E a África vai ser fundamental, e uma das 3 línguas mais importantes da África seguramente é o português dentro de muito poucos anos. Portanto, o inglês, árabe e português dominarão de facto o continente africano em termos linguísticos. Sendo o continente africano um protagonista principal no futuro, por aí é importante. Sr. Doutor, houve um projeto, e para terminarmos, de criação de um espaço lusófono de ensino superior, que acabou por não se concretizar. Acha que isso era importante? Eu senti na altura, porque até tive uma reunião com universidades desses todos os países da CPLP, senti que havia ali alguma disputa entre Brasil e Portugal de quem é que vai liderar, não é? Porque eu acho que o problema aqui também é alguma concorrência entre Portugal e o Brasil que... Mas sabe que eu acho que é uma concorrência completamente anedótica, para não dizer outra palavra. Porque realmente olhar para eles e para nós somos ao pé deles, não somos nada. Não é só isso. Vamos lá ver. Eu acho que nós devemos competir onde devemos competir. Por exemplo, acho que devemos competir na cultura, nas identidades culturais, nos produtos culturais, mas devemos ter uma forte cooperação na língua. Porque quanto mais pessoas falarem português no mundo, interessa a todos. Interessa a Portugal, interessa ao Brasil. Interessa ao Brasil, interessa a Angola, interessa a Moçambique, interessa à comunidade toda, portanto, e inclusive com o espanhol. Eu vou mesmo mais longe, a cooperação deve ser estendida ao espanhol, porque quanto mais gente falar ou português ou espanhol, maior é o peso da comunidade latino-americana. E, portanto, nós temos toda a vantagem em nos deixarmos de guerrinhas tradicionais e muito estereótipo. Que tem a ver muito com o nosso passado colonial, não é? Exatamente. Portanto, vamos tirar estas coisas de família. O que nós temos que ter é uma cooperação estratégica muito forte na língua e, repito, muito forte em termos de língua como fator de conhecimento. Ou a língua tem publicação... E há um exemplo no ISCTE, que é a vossa revista de gestão. Sim, nós apostamos nisto há muito tempo. Há muito tempo já, não é? Faz este ano 10 anos, fizemos agora um número especial da revista, que é a Revista Portuguesa Brasileira de Gestão, que fazemos em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, e eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar. Portanto, é uma cooperação muito forte ao nível da difusão da língua, e depois cada um vai apresentando a sua cultura com mais ou menos poder económico que tiver, mas se uma pessoa aprender português e tiver contacto com o autor brasileiro, assim também vai ter curiosidade para ter contacto com o autor português ou com o autor angolano. Portanto, temos todos a ganhar nesta cooperação. Temos todos a ganhar. E, portanto, e tem que ser o Brasil a assumir seguramente isto, porque é o país que tem meios para isto. Sr. Doutor, muito obrigado por ter vindo ao Capital Humano. O professor Luís Rétel, que é o autor do Potencial Económico da Língua Portuguesa, um livro visionário que diz que, de facto, o português e a comunidade lusófona pode ser um ator principal na economia no futuro, no mundo. Já sabe, pode encontrar mais oportunidades de emprego todas as segundas-feiras no Diário Económico. Voltamos na próxima semana com mais um Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer empresa ou economia de sucesso.